do início do jogo, em que o Abel Ferreira colocou a equipe numa linha de 4 na defesa, diferente do 3-4-3 que ele está se acostumando a fazer, eu te perguntaria, mesmo sendo uma fase de testes, essa linha de 4, dado todo o tempo que o Palmeiras vem jogando com 3 atrás, mesmo que não sejam os 3 zagueiros de origem, seria algo proponível para o Mundial? Em algum momento, talvez sim. Ou linha de 5, né? Como o Abel Ferreira também fez em muitos momentos, né? Os 3 jogadores de defesa, mais 2 laterais compondo pelos lados e, de fato, deixando claro, né, que o posicionamento é esse. Uma coisa eu tenho certeza, o Abel Ferreira ele vai analisar com muita força o jogo entre Al-Ahly e Monterrey. Já deve ter, juntamente com análise de desempenho do Palmeiras, pessoal que trabalha diretamente com a tecnologia, o mapeamento, né, do comportamento coletivo e individual de cada um destes rivais, digo, de jogadores pontualmente e de como os times costumam se apresentar. Então o Palmeiras sabe exatamente, tenho certeza disso, como irá encarar cada um destes jogadores ou cada um destes times em questão na disputa do Mundial de Clubes. E isso acho que é muito mérito do trabalho do Abel, né, que consegue ter exatamente o time na palma da mão. Então tá acostumado, nas 2 primeiras rodadas, se apresentou jogando com uma linha de 3, né? Gustavo Gomes, Luan e mais um lateral, né? Que muitas vezes se incorporava com o Piquerez pelo lado esquerdo, expondo o Mike do lado direito. Foi assim na final contra o Flamengo em Montevidéu. Um Mike espetado, Piquerez fechando o lado esquerdo, Scarpa do outro lado esquerdo também, jogando como uma espécie de ala. E aí você tendo a liberdade da construção. Dudu, Rony, Veiga, 2 volantes de construção e de força, Zé Rafael e Danilo. Então, eu imaginava, quando a gente observar a escalação inicial, que ele fosse exatamente repetir a ideia de 3 zagueiros com um lateral ajustado, Mike, Murilo e Renan. Não foi assim, mas poderia. Verón pela direita, Jorge pela esquerda, um pouco mais adiantado, Menino e Jailson como volantes, Atuesta um pouco mais livre e Navarro na referência. Não aconteceu. Ele montou o time exatamente com uma linha de 4. No segundo tempo, ele apostou na ideia do Jailson como zagueiro, fechando a marcação com Piquerez. Então teve Murilo, Jailson e Piquerez. E a partir daí, um Palmeiras que se lançou brutalmente à frente, com Scarpa, Breno Lopes, 2 centroavantes de área, Daverson e Navarro. É que a bola não chegou de fato. O Daverson praticamente não pegou na bola. O Navarro também não recebeu nenhuma chance clara para finalizar no segundo tempo. Breno Lopes conseguiu uma outra jogada pela direita, mas foi muito pouco. Mas a concepção da ideia está aí. O leque de opções também. Então o Abel Ferreira, ele é um cara que, digamos assim, se sobra uma graninha, ele não vai colocar na poupança. Ele vai comprar Bitcoin, ele vai pra dentro, ele vai apostar no mercado de ação. O Abel Ferreira é um cara que eu vejo com esse perfil ambicioso, um cara que quer buscar alternativas e cada vez mais vai querer e pode querer diante da gestão de elenco que ele tem. É um cara que tem o controle do grupo, que é respeitado por estes jogadores, que é respeitado pela torcida, pela diretoria. Hoje ele é uma unanimidade. Então ele pode exatamente navegar em partidas como esta, em partidas como a última antes da viagem, na próxima terça-feira contra o Água Santa, e testar, buscar alternativas, jogar com uma linha de 4, 3, começar o jogo com o Verón, dar chance pro menino, tentar o Jailson, da rodagem pro Atuesta, enfim. E foi assim que aconteceu. Jailson, menino, Atuesta, Verón, Wesley nas 2 beiradas, Navarro na referência. Palmeiras teve a chance de abrir o marcador num pênalti graças a uma marcação-pressão no campo de defesa do São Bernardo e uma roubada de bola que só não foi consumada porque o Alex Alves apareceu e defendeu o tiro do ex-botafoguense. Mas é um Palmeiras que se sai à frente do marcador, Yuri, amigos, poderia conduzir o jogo assim como foi, diante do Novo Horizontino e diante da Ponte Preta. Como sofreu um gol, precisou correr atrás. Chegou ao empate, por pouco não vira, 1-1, partida finalizada. Isso me puxa uma outra pergunta. Claro que a gente vai falar de 2 competições cujo nível é bem diferente. Campeonato Paulista, clubes. Você pensa ali no Al-Ahly do Egito e no Monterrey do México. A gente pode dizer que o jogo que mais se aproxima do nosso conhecimento geral seria o do Monterrey. Mas, por exemplo, numa situação que o Palmeiras enfrente o Monterrey ou o Al-Ahly, caso passe, vá para a final, eventualmente pegue um Chelsea, eu falo eventualmente porque vai que o Chelsea
protagoniza uma zebra inédita e também cai na semifinal do Mundial de Clubes. Nunca aconteceu, mas pode acontecer. De um europeu ficar fora do Mundial de Clubes. Mas pode. Mas supondo que a ordem natural das coisas aconteça e a gente tem um Chelsea-Palmeiras na final do Mundial de Clubes. O Palmeiras leva um gol, precisa correr atrás. Pelo que a gente viu hoje, terá condições, ou apresenta condições o Palmeiras, de se sair atrás do placar, poder recuperar, poder correr atrás, poder buscar um empate nos jogos contra o Mundial e principalmente contra o mais qualificado dos adversários, que é o Chelsea? É difícil. Na verdade é difícil para qualquer time, né? A gente pega esse tipo de competição FIFA, bom, o ouvinte aí pode puxar pela memória, eu confesso que não tenho todos esses números levantados, mas num Mundial de Clubes, numa final de Mundial, ver qual time, o time campeão se saiu atrás do marcador, é raro. É raro. São raras as vezes em que um time saiu atrás do marcador e tomou a virada numa final de Mundial. E a gente pode levar isso, Yuri, para qualquer torneio eliminatório. É difícil imaginar numa final de Copa do Brasil, numa final de Copa do Mundo, o time saiu atrás do marcador e conseguiu a virada. Quem sai à frente do marcador, final de Champions, quem sai à frente do marcador geralmente mantém essa vantagem. Se consolida assim. Foi o Chelsea, né, jogando. Achei que e creio que tenha sido a última vez, 2003, ainda no antigo formato do Mundial, quando na verdade era a Copa Europeia Sul-Americana. Tá. O Boca Juniors saiu atrás do Milan. Certo. O Milan fez com Thomasson aos 23 do primeiro tempo e o Boca empatou com Doné aos 29. Foi pros pênaltis, o Boca ganhou de 3-1. Nos pênaltis, né? Nos pênaltis. Conseguiu um empate, mas mesmo assim, tomar uma virada, é difícil imaginar um cenário como esse. Você tomar uma virada, né, nos 90... É muito difícil. Então, assim, mas é um cenário padrão do futebol, né? Poucas viradas, é difícil imaginar um jogo extremamente plástico, extremamente aberto. Não, teremos um jogo competitivo, duro, em que o Palmeiras vai ter que fazer o jogo perfeito para superar o grande rival da competição. Né, que é o Chelsea, sem dúvida nenhuma. Se vai encarar o Chelsea ou não, aí é uma outra questão. Mas o grande rival do Palmeiras na competição é o Chelsea. Primeiro precisa pensar em Al-Ahly ou Monterrey. E essa analogia que você faz, né? Olhando o jogo de hoje, observando essas opções do Abel, se a formação titular não der certo, será que esses caras podem entrar e resolver? Sei lá, pode, talvez. O Inter faz o gol do título, faz o gol do empate. O gol que o Lincoln não fez contra o Liverpool, defendendo o Flamengo. São situações de futebol, que eventualmente surpresas se apresentam. Né? Qual palmeirense apostava em Breno Lopes contra o Santos no Maracanã, em Daverson contra o Flamengo, nas duas finais de Libertadores da América? Então assim, pode acontecer, mas acho que o Palmeiras ele vai focado com uma formação inicial a enfrentar qualquer adversário, sabendo o que pode fazer. E claro que o Abel Ferreira vai ter opções, alternativas no banco de reservas. Mas um treinador, imagino eu, numa partida desse gabarito, dessa característica, ele pensa em montar uma estratégia com aquele 11 inicial, para tudo dar certo com aquela rapaziada. Eu imagino assim, pelo menos. 2009, Mundial de Clubes já no atual formato. O Barcelona saiu atrás do Estudiantes. Gol do Bocelli, né? Gol do Bocelli, aos 37. E por muito pouco, né? Estudiantes não ganha, né? Porque o Barcelona empatou aos 44 do segundo tempo com o Pedro. Prorrogação. E na prorrogação o Messi fez o gol. Então não foi nos 90, mas foi na prorrogação. Então, se a gente considerar que nos 90... não aconteceu, não. Virada não acontece. Pelo menos de 2000 pra cá. Pronto. 98, né? Vamos pegar o Vasco, né? Também. Contra o Real Madrid. Não... É muito difícil, então... Pegando o Palmeiras, quando saiu atrás do marcador do United, não conseguiu, né? É isso.